O juiz da Vara Criminal de Cruzeiro do Sul, Wagner Alcântara, convocou hoje pela manhã a imprensa de Cruzeiro do Sul para esclarecer o complexo caso sobre a perda de mandato do prefeito Wagner Salles. O juiz explicou que apenas cumpre decisão superior do Supremo Tribunal Federal ao determinar a perda de mandato do prefeito Wagner Salles. O juiz também explicou que este processo não tem qualquer conotação política e que trata-se de uma condenação criminal de um processo de autoria do Ministério Público Federal. O resultado deste processo criminal é a extinção do mandato e, neste caso, deve assumir o vice-prefeito Mazinho Santiago. Contudo, o juiz também admitiu a possibilidade de que Wagner Salles, mesmo sem mandato, possa vir a assumir novamente, uma vez que ainda existe um recurso pendente no Supremo Tribunal Federal. Contudo, este julgamento não cabe à Justiça Local, e sim ao STF. O promotor de justiça, Iverson Bueno, concedeu entrevista esclarecendo pontos importantes sobre o caso. Na verdade está sendo falado muitas coisas, né? A gente tem que até esclarecer aqui, o Ministério Público é fiscal da lei, nós não estamos aqui para defender nenhum interesse, apenas da legalidade, do estrito cumprimento da legislação. Mas na verdade o que acontece é o seguinte: nós estamos apenas cumprindo, junto com a Justiça Eleitoral, uma determinação do Supremo Tribunal Federal, que determinou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, e com isso acarretou a suspensão dos direitos políticos do prefeito e através dessa comunicação que foi feita da Justiça Federal, cumpre apenas a Justiça Eleitoral aqui de Cruzeiro do Sul acatar e determinar o cumprimento através da expedição de uma decisão, né, ao presidente da Câmara de Vereadores. Na verdade, esse decreto, que tem por meio de obrigatoriedade o presidente da Câmara, não cabe a ele discutir, apenas cumpri-la, não vai necessariamente já gerar uma segunda eleição, não. O que acontece é que o vice-prefeito vai assumir o cargo do prefeito. Acontece que no TRE existe um procedimento em trâmite, que é um recurso contra a expedição de diploma, e lá, se for julgado procedente, aí sim vai ser feito novas eleições aqui em Cruzeiro do Sul. Também devo esclarecer, como está sendo veiculado na imprensa, que os advogados do prefeito Wagner Salles sustentam que ainda não transitou em julgado. E realmente há um processo lá no Supremo, foi ingressado com outra medida cautelar, objetivando a sustação dos efeitos do cumprimento dessa decisão da Justiça Federal. Enfim, segundo a decisão do Supremo, na decisão preliminar referente ao recurso especial, determinou-se o trânsito em julgado. No entanto, a defesa sustenta que ainda não transitou em julgado. E tem um recurso lá no Supremo aguardando análise. Pode ser que isso se reverta com essa decisão do ministro Dias Toffoli, pode sim também. No entanto, entendemos que quando o recurso subiu para o Supremo, assumiu-se esse risco de que o Supremo, ao analisar a repercussão geral, acabou com todos os recursos interpostos. Mas, no entanto, a defesa sustenta, e é legítima essa arguição e pleito da defesa, dizendo que ainda não transitou. Então a gente está aguardando, mas até lá nós não podemos deixar de descumprir a ordem do Supremo. Se o Supremo diz que transitou, basta nós aqui da Justiça Eleitoral apenas cumprir essa decisão. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que o Wagner, prefeito, pode ser cassado e depois voltar a assumir o cargo novamente. Sim, é um risco, né? Isso pode acontecer sim, no Brasil pode acontecer tudo, a gente sabe como funciona aqui, tem a infinidade de recursos que a gente percebe no nosso sistema eleitoral, é extremamente assim vasto, e isso tenho certeza que não ajuda na democracia do nosso país. Quem tem bons advogados e pode pagar os advogados, dificilmente cumpre pena nesse país. Mas a realidade é que a gente espera que, ainda que tenha esse julgamento, que seja o mais rápido possível, porque senão, com certeza, isso vai por água abaixo. Mas esperamos que a justiça seja feita, independente do fator aqui concreto em relação aos recursos que ainda estão, segundo a defesa, para ser julgados. Mas pode sim haver novas eleições, pode sim o prefeito sair do seu cargo e pode sim retornar. Enfim, tudo depende lá do Supremo Tribunal Federal. Agora, promotor, por que Wagner Salles pôde concorrer à reeleição, uma vez que já tinha esse processo aí que caberia como uma sentença condenatória para ele?
Bom, na verdade, o prefeito se beneficiou dessa situação, porque ele era já ficha suja, isso todo mundo sabe. O problema é que essa informação, na época da impugnação do registro, nós não tínhamos acesso porque o processo era segredo de justiça. E a Justiça Federal, no site, emitia uma certidão de nada consta, e ele se beneficiou dessa situação. E a gente entende que houve aí uma situação que não houve boa-fé por parte deles, por isso que está esse recurso lá no TRE, porque houve uma situação superveniente aí que ocorreu e esperamos que seja julgado o mais breve possível esse recurso também. Ou seja, havia já uma condenação mantida por um Tribunal Regional Federal dessa condenação, configurava como ficha suja, mas mesmo assim ele conseguiu concorrer. Uma última pergunta, esse processo, só para esclarecer isso, esse processo que está resultando nessa extinção do mandato, quem é o autor desse processo e se cabe essa questão que o prefeito tem colocado, os correligionários, disso ser motivado por uma perseguição política? Na verdade não há perseguição política aqui, não há, muito menos do Ministério Público. O Ministério Público é totalmente imparcial e apenas teve participação depois do trânsito de julgado com a decisão do Supremo. Essa participação do Ministério Público limita-se a isso, apenas a cumprir a ordem do Supremo. Então somente não há ação do Ministério Público aqui objetivando algum tipo de perseguição. A gente vê na imprensa que menciona-se algum tipo de perseguição política para andamento, aceleramento do processo, e não existe isso. Na verdade veio a decisão do Supremo, o TRF baixou os autos à Justiça Federal, a Justiça Federal nos comunicou, basta simplesmente a gente cumprir essa decisão. Eu não vejo aqui nenhum tipo de movimentação política ou até mesmo da estrutura do Judiciário e Ministério Público, isso não existe. É impossível acontecer isso na nossa estrutura aqui dentro, até pela nossa forma ética de trabalhar. Simplesmente estamos cumprindo uma ordem do Supremo, nada mais. E quem é o autor desse processo que resultou agora na extinção? Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando há uma sentença condenatória penal transitada em julgado, isso é entendimento que é um efeito automático. Simplesmente o juiz já poderia ter, com base nessas informações, declarar a perda do cargo do prefeito e comunicar ao presidente da Câmara. Houve a instauração de um procedimento administrativo aqui, quando o juiz do TRE comunicou aqui, o juiz da 4ª Zona, informando a existência desse trânsito de julgado. Aí instaurou-se um procedimento administrativo aqui na 4ª Zona. Com base nessas novas informações que chegaram agora do TRE, o Ministério Público se manifestou então pela expedição imediata, foi o que aconteceu, foi recebido hoje já pela Casa Legislativa de Cruzeiro do Sul, então eles têm até hoje à noite para expedir esse decreto, já que a primeira sessão legislativa é hoje à noite.